Olá, turma, tudo bom? Nossa aula hoje será de arte e eu vou explicar como faremos. É o seguinte, o capítulo 3 do livro 2, ele trata sobre formas, linhas e criações musicais. Como em português nós estamos trabalhando com texto teatral, nós vamos pular este capítulo 3 de arte, que está na página 16, e vamos direto para a página 24. Então, o capítulo 3 de arte nós não faremos agora, somente depois. E nós vamos direto para o capítulo 4, na página 24, que vai tratar sobre os elementos teatrais. Certo? Então, vamos lá. Então, na página 26, vamos falar sobre a cenografia e a sonoplastia de um elemento teatral, tá? Vou especificar primeiro esses dois. Normalmente, quando a gente pensa em teatro, a gente remete logo aos atores, ao diretor, ao espetáculo, tá? E nós precisamos entender que não são só esses elementos que compõem um teatro. O que compõe um teatro também é a cenografia, que é exatamente a parte de cenário, e a sonoplastia, que está relacionada ao som. Então, a cenografia consiste na ambientação visual do espetáculo teatral. O cenário e os objetos de cena formam o local onde acontece a ação cênica. O cenário ele pode ser realista, então eu posso colocar realmente ali mesas, cadeiras, dependendo do que eu quero. Ou ele pode ser também uma cenografia imaginária, de um local que não existe. Eu posso criar um local. Tá? Isso compõe a cenografia. As músicas escolhidas ou feitas especialmente para um espetáculo teatral consiste na trilha musical, que pode usar músicas de compositores variados ou ser feita exclusivamente para peça de teatro. Além das músicas, muitos espetáculos apresentam sons, como por exemplo batida de porta, toque de telefone, o vento, chuva, entre outros, que fazem parte da trilha sonora, que são denominadas sonoplastia. Então, essa sonoplastia ela pode vir ou de algo que você possa fazer usando objetos, como por exemplo a batida da porta, ou eu posso utilizar, por exemplo, algum áudio específico, como por exemplo o latido de um cachorro, o rugido de um leão, enfim, tá? Agora, falando especificamente da sonoplastia, a sonoplastia não é usada somente em teatro, ela também é utilizada em filmes. Então, toda vez que você está assistindo um filme e você escuta toda aquela sonoridade, ou musical, ou algum efeito, por exemplo, de passo com salto, ou algum efeito de porta abrindo, aquele barulhinho, tudo isso, o responsável que faz isso são os sonoplastas. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona, eu vou colocar agora um vídeo que trata sobre a sonoplastia de filmes. Vamos assistir? Quando você vê um filme, quanta atenção você presta nos sons? Muitas vezes, a gente mal repara no barulho dos pés batendo no chão, ou da roupa se movendo contra o corpo, ou de um pássaro batendo as asas. E por isso eu queria te perguntar, de onde você acha que vem esses barulhos? Você acha, por exemplo, que esse realmente é o som dos passos da Daryl Hannah caminhando nesse corredor? Ou então você acha que esses sons vêm de uma biblioteca sonora? Que eles pegam, por exemplo, um arquivo de áudio chamado Passos de Salto Alto e acrescentam na edição? A resposta correta é nenhum dos dois. Boa parte dos sons que você escuta em um filme são feitos sob medida para aquele longa-metragem. Eles são gravados num estúdio em sincronia com a imagem, produzidos por profissionais especializados em efeitos sonoros. E essa arte é o que se chama de Foley. When they shoot a film, the sound is concentrated on the actor's dialogue, so we go back and recreate all these sounds for drama and detail, and just to bring the film to life. Para entender a história do Foley, a gente precisa voltar para 1928. A Universal ia lançar seu primeiro filme com som, o musical Showboat. Eles gravaram os diálogos e as músicas, mas estavam tendo problemas em sincronizar os efeitos sonoros com as imagens.
Foi então que um funcionário teve a ideia de gravar os efeitos sonoros ao vivo ao mesmo tempo em que ele via uma projeção do filme. O nome desse cara era Jack Foley. Com o passar do tempo, outros estúdios adotaram essa prática, que acabou sendo batizada em homenagem ao seu criador. Hoje, o Foley é um processo essencial para criar um som que melhore o filme. E sério, esse emprego parece ser um dos mais divertidos dentro da indústria de cinema. Começando pelo local de trabalho, que parece quase um playground. Os artistas de Foley trabalham em um grande estúdio construído especialmente para eles. Esses lugares vão contar com diferentes tipos de solo, com banheiras para criar sons de água e ainda com uma enorme coleção de objetos. No estúdio, eles recebem os trechos dos filmes que precisam de efeitos sonoros, e a partir daí, eles vão utilizar todas as ferramentas à disposição deles para criar sons de passos, de chuva caindo numa superfície, de vento, de corpos caindo, de objetos se movendo, e por aí vai. We want to make sure that whatever we see on that screen, we are making the most honest representation thereof sonically. E ao ver os artistas de Foley trabalhando, fica evidente o quanto esse processo envolve a criatividade. Cada profissional precisa entender como os diferentes sons se manifestam e investigar estratégias para criar as mais variadas sonoridades. This is one of my favorite props. In Back to the Future, Marty borrows a scooter, pulls part of it off and turns it into a skateboard. E esses artistas precisam ser ainda mais criativos quando eles precisam inventar sons para coisas que nem existem na nossa realidade. Por exemplo, como você produziria o som de um ovo de dinossauro rachando e da gosma que tem no ovo? Que tal casquinhas de sorvete e melão? Mas e quando uma cena precisa de sons de explosão ou então de armas sendo disparadas? Bom, aí é um caso diferente. Como a produção desses sons envolve um nível maior de perigo, normalmente essas sonoridades sim são arquivos de áudio vindos de bibliotecas sonoras. Ou seja, tirando esses sons mais perigosos, grande parte do que a gente ouve vem dos artistas de Foley. E o que eu acho fascinante nisso é que se trata de todo um trabalho criativo para inventar algo que, se bem feito, nem vai chamar a nossa atenção. E sem contar que eu acho até meio poético saber que, nos nossos tempos digitais, tanto dos sons que a gente ouve ainda são produzidos de forma orgânica e extremamente personalizada. E isso tudo só mostra como, muitas vezes, a criatividade mora até mesmo nas áreas em que a gente nem sempre dá muita bola. Bem interessante, né? Agora vamos para a atividade de hoje. A atividade que vocês farão está na página 27, na seção Arte em Casa. Então, agora que vocês compreenderam a importância da função de um sonoplasta, qual será a atividade? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre as curiosidades e sobre como esses profissionais conseguiram criar esses seguintes sons no cinema. Som, tá? Então, vocês vão pesquisar como que eles criaram o som do sabre de luz do filme do Star Wars. Então, como que foi criado esse som, aquele som tchum, tchum que eles fazem? De onde surgiu? Vocês podem utilizar as próprias linhas que estão aí ao lado para responder. Pode ser uma resposta curta, nada muito específico. E embaixo, vocês vão procurar como que foi feita a sonoplastia, por exemplo, do T-Rex. Aquele som. De onde surgiu esse som? Como que foi feita essa sonoplastia no filme Jurassic Park? Então, nossa atividade hoje vai ser bem simples, tá? Então, ela será bem simples, só fazer essas duas pesquisas, focando na sonoplastia. Nossa próxima aula será de português. E vamos trabalhar exatamente sobre texto teatral. Então, se preparem, que teremos surpresas sobre o teatro, tá? Então, até a próxima aula e um beijo.